E aí galera da internet, esse é mais um vídeo meu aqui no meu canal. Fala galera da internet, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre alisamentos, relaxamentos e cabelos com redução de volume, né? A gente escuta muitos nomes aí fora e acaba tendo dúvidas, né? Os clientes chegam no salão com muita dúvida porque eles escutam muitos nomes, né? Escovas, né? De tal procedimento, alisamentos de tal procedimento, esse produto alisa, né? E o que a gente tem que passar uma informação tanto para um cliente ou a gente adquirir é realmente colocar como categorias, né? O que alisa, o que relaxa, o que abaixa o volume. Então, assim, nós profissionais, a gente tem uma norma a seguir, né? A gente tem um órgão especializado que no caso é a Anvisa, né? Ele que qualifica determinados produtos para quais procedimentos, né? A partir do momento que alguém cria um produto, ele é colocado em uma categoria, principalmente na nossa área, né? No nosso caso, a gente tem por duas categorias, né? O grau 1 e grau 2, né? Então, bem resumido, é para dizer que um grupo ele tem uma função específica, ele não tem alteração de estrutura do cabelo, né? O cabelo é composto por estrutura e ele não tem esse poder de alterar a estrutura do cabelo, né? Então, essa categoria de grau 1 são produtos que são shampoos, condicionadores, cremes de hidratação, queratina líquida e, no caso, também as escovas progressivas, né? Depois a gente fala, à frente desse vídeo eu falo para vocês exatamente o que seria a escova progressiva, né? E a gente tem um outro que é uma categoria de grau 2. O grau 2, o que ele seria? Todos os produtos que alteram a estrutura do cabelo, né, de forma definitiva. No caso, a gente tem os descolorantes, os alisamentos, os relaxamentos e também as colorações, né? Então, se a gente pegar e descolorir um cabelo, ele não volta a ser colorido, a não ser aquele cabelo que volte a crescer novos fios, porque aquele que foi transformado, ele não volta mais. A gente tem as colorações também, que alteram a coloração, não voltam mais. E os alisamentos e os relaxamentos. São produtos que vão alterar de forma definitiva esse cabelo e não tem como voltar mais. São que a selagem alisa e a progressiva também alisa, né? Se a gente for levar em consideração que as escovas progressivas e os redutores de volume, a selagem, ele estaria cogitado no grau 1, né? Então, assim, o que se diz o nome selagem, né? A selagem, no caso, é algo que vai selar, né? Algo que vai, no caso do nosso cabelo, tem as escamas e quando você aplica o produto com um determinado procedimento, essas escamas elas tendem a ser fechadas, né? Conforme ela nasce toda bonitinha, com as escamas fechadas, brilhoso, mas conforme passando o tempo, o sol, o uso demasiado de chapinha, de secador, na questão a lavagem em si, água muito quente, isso ou usar uma química, isso tende a abrir essas cutículas. Então a selagem em si, ela vem para fazer isso, ela vem para selar o cabelo, ela vem para, consequentemente, esse cabelo tende à redução de volume, porque você tem algo mais fechado, algo mais selado. Então, ele tende a dar efeito de tratamento e redução, ou seja, não alisaria. Pelo nome, a gente vai colocar como selagem, então, sela. No caso, progressiva. O que seria uma progressiva, uma escova progressiva? A escova progressiva nada mais, nada menos, ela é um efeito progressivo, ou seja, quanto mais você faz, mais tende a baixar o volume e também o alisamento progressivo. Você faz uma vez, pode haver uma redução ou apenas um tratamento. Na segunda vez você faz e aí ele tende a reduzir mais o volume e deixar quase um liso. E na terceira ou quarta vez esse cabelo tende a fazer um alisamento, né? Só que nesse caso é um alisamento temporário. Ele não tem uma garantia que esse cabelo vá ficar liso por determinado tempo, como 6, 7 meses, né? Aquele cabelo que foi processado, porque o cabelo continua a crescer naturalmente. Então se diz o nome de progressiva. Só que a ideia que o pessoal colocou aí fora é que
A progressiva alisaria. É lógico que existem produtos mais nobres, né, com uma qualidade maior, que tende a deixar o cabelo mais liso por mais tempo, ou às vezes até na primeira sessão. Mas só que convenhamos que ainda ele é uma categoria de grau 1. Tanto é que se você pode pegar qualquer escova progressiva que se vende no mercado, ele nunca vai estar escrito alisante. Ele vai estar escrito redutor, recondicionamento térmico, selagem térmica, antifreeze, mas nunca alisante, porque eles não têm essa categoria na Anvisa. A Anvisa apenas libera, no caso, os alisantes, todo produto que altera a estrutura de forma definitiva, né? A gente tem, no caso, o tioglicolato de amônia, a gente tem os hidróxidos, né? Que eles tendem a fazer um efeito mais liso e de forma definitiva, ou seja, em apenas uma aplicação você consegue dar um efeito liso, no caso, no tioglicolato de amônia. Né, pelo fato da técnica que você utiliza e da total desestrutura do fio, porque esse cabelo ele vai alinhar, ficar liso de forma interna, né? Ele tende a ter a mudança da estrutura dele, né? Agora, uma escova definitiva, ela tende a alisar o cabelo de forma definitiva, como se diz o nome. Você, com uma base alisante, no caso, um exemplo, um tioglicolato de amônia, você consegue alterar de forma, você consegue alterar a estrutura do fio, né, de forma definitiva, ou seja, aquele cabelo não volta mais a não ser que os cabelos novos cresçam. Só que o único porém é que você tem que ter um tratamento muito maior, por isso que a restrição, nesse caso do alisamento definitivo, para algumas pessoas, para muitas pessoas, porque você tem uma pessoa que tem, vamos supor, uma descoloração, né, uma tinta muito clara, ou um outro componente químico, né, como um hidróxido de sódio, uma guanidina, e esse cabelo não tem condições de haver um alisamento, né? Cabelos muito crespos, pelo fato de ser uma química forte, então a tendência a uma quebra do fio é muito maior. E tem aquela pergunta, por que na hora de uma definitiva se faz somente na parte crescida e nunca no comprimento? Ou seja, naquela parte que já foi feita uma progressiva. Simplesmente porque a gente tem sempre aquela regra. Todo produto de grau 2, a gente nunca passa na mesma parte que já houve uma outra química. Ou seja, duas químicas de grau 2 não se batem, né? Então quem já tem uma descoloração não consegue fazer um alisamento. Quem tem um alisamento, ou já fez uma definitiva e cresceu os fios, você não tem que alisar mais aquela parte que já foi lisa. Ela está lisa, a única pode ser que ela esteja maltratada. Então, assim, somente naquela parte que houve crescimento do fio, não se há um retoque. Ah, mas por que a progressiva pode? Porque a progressiva é um grau 1, ou seja, você pode passar quantas vezes você achar necessário naquela parte do comprimento, porque ela não tem alteração de estrutura. A única coisa, ela tem um depósito ou ela tem um efeito de redução, mas ela não tem poder de mudar a estrutura de forma definitiva o fio. Então, ou seja, ela pode voltar, ou seja, conforme você faz, 1 mês, 2 meses, dura até 3, mas dependendo da sua manutenção, tende a diminuir esse tempo, mas ele pode voltar. Por isso que ele é qualificado grau 1. Aí tem aquela questão, minha amiga fez a progressiva e alisou, e o meu não alisou, né? Por quê? Obviamente, você tem diferentes tipos de estrutura. Tem cabelos que são mais grossos e resistentes. Tem cabelos que são grossos e são mais abertos. Tem cabelos que são finos e são resistentes. Tem cabelos que são finos e são abertos. Isso é de pessoa para pessoa. O que vai diferenciar também é a qualidade do produto, né? Às vezes um mesmo produto para uma pessoa agir muito bem, para outra não, por causa da estrutura do fio. Muitas das vezes não é o profissional, e sim realmente é a entender, a avaliar, falar para a pessoa que esse produto ele tem um efeito X, só que vai depender muito do produto, vai depender muito da estrutura do cabelo da pessoa. Isso é orientado, e se você for avisado isso antes da pessoa, isso já diminui inúmeros problemas, porque sempre é aquela mesma questão. A pessoa veio, prometeu algo, e a pessoa saiu, foi embora, e o cabelo não teve aquela promessa cumprida, e isso realmente foi um erro do profissional, porque não avaliou direito esse cabelo.
caso tivesse avaliado esse cabelo, realmente você conseguiria dar um resultado tal. O seu cabelo vai ter, primeiramente, uma redução, não haverá um alisamento, mesmo com o produto que seu amigo utilizou, pelo fato que sua estrutura é mais resistente e você precisaria de 2 ou mais sessões, né? Aí vem aquela questão, a pessoa quer fazer um alisamento, né? Só que o cabelo não há condições, pelo fato de ter feito outra química, descoloriu, e aí ela quer utilizar um produto de grau 2, no caso uma progressiva, e só que o cabelo está muito danificado. Ou seja, a gente vale lembrar que a progressiva e a selagem são tratamentos que agem entre a cutícula e o córtex do fio. Então ele precisa ainda de uma cutícula. Cabelos com ausência de cutícula você não consegue dar um efeito satisfatório. Muito pelo contrário, você pode dar efeito contrário. Ou seja, a partir do momento que você vai passar uma chapinha de alta temperatura, você consegue efetuar uma saturação do fio. Ou seja, aquele cabelo que fica frisado. Porque aquele cabelo ficou frisado porque houve um excesso de temperatura, não tinha cutícula para proteger, né? Então você pode ter até um efeito contrário de uma progressiva, né? Em vez de fazer um alisamento ou uma redução, um tratamento, você tem um efeito mais danificado ainda para o fio. Então a gente aconselha tratamento nesse momento, antes de receber uma progressiva ou uma selagem. O tratamento seria uma carga de queratina, uma reconstrução dos fios, né? Porque aí você vai recuperar a cutícula desse cabelo e aí você está pronto para receber uma progressiva, tá? Muita gente pergunta quais são os ativos das escovas progressivas, o que faz realmente dar efeito ao fio, né? O que acontece com ele que ele consegue dar um efeito de redução ou até um alisamento temporário. Hoje em dia tem inúmeros ativos de progressivas. A gente obviamente tem as propriedades da progressiva, né? Como no caso uma escova de açúcar, a gente tem no caso proveniente do açúcar, da cana de açúcar. A gente tem a escova de chocolate, que tem a propriedade do chocolate. A gente tem a escova de uma marroquina, que tem argila, tem propriedades do Marrocos. Então, cada um vai criando um nome e uma propriedade para se tornar algo meio que exclusivo daquela marca, né? Então, a gente tem inúmeros nomes com algumas propriedades, mas muitas das vezes o ativo principal que a gente tem no mercado seria, no caso, a carbocisteína, o ácido glicílico, o ácido cítrico. A gente tem outros tipos de ácidos também no mercado, tá? Que é muito polêmico, gerou muita polêmica há um tempo atrás, referente ao ácido glicílico, né? Que foi um formol disfarçado, como estavam dizendo por aí. E só que vale lembrar que quem trouxe o ácido glicílico para o Brasil foi um técnico, que eu não lembro o nome agora, eu vou deixar aqui embaixo, que falou sobre os estudos referentes ao ácido glicílico, que não tinha comprovação de algo nocivo ao ser humano. E uma coisa que eu escutei até na internet, eu vou achar o link do que ele falou e eu vou deixar aqui embaixo também, que seria sobre que o ácido glicílico ele só produziria formol de quantidade nociva a um ser humano se fosse feito na ausência de oxigênio e com uma temperatura em forma bruta, ou seja, o produto puro, o ácido glicílico puro, e estendido a uma temperatura de 500 graus. E isso realmente provocaria algo nocivo à pessoa, mas o que foi falado não foi uma nota realmente oficial. A gente teve um estudo, uma universidade X, que fez o estudo e falou que o formol, mesmo ele sendo retirado do cabelo, lavado 100% e você pranchando, na hora da prancha você exalaria formol, né? Foi muito dito isso, eu fui no site da Anvisa, depois vocês procuram, vem aqui embaixo também o link da Anvisa, que é sobre qual é a referência sobre o ácido glicílico referente ao ser utilizado. Por enquanto ele fala que não é proibido, mas é uma forma irregular de se estar utilizando produtos com base de ácido glicílico em salões ou quem realiza a produção, né? É dito isso. Bom, vale lembrar que da confiança de cada um, né, do fornecedor que você tem, da loja que você compra, e se você queira trabalhar ou não com esse tipo de produto. Aí muito pergunta, mas a progressiva com formol fica resultado, dá brilho, e eu gosto do formol. Só que aí tem aquela questão, o formol realmente já é comprovado que ele é cancerígeno,
né? Ele tem a sua quantidade permitida, que é 0,02% em cima de um produto, ou seja, para cada 1 litro de produto, você tem aí 2 ml de formol, que seria para estado de conservação do produto, né? Vale lembrar que esse nível é muito pouco e não faria o efeito de alisamento. Produtos que exalam formol, que têm cheiro, que fazem alisamentos, que fazem alisamentos, eles realmente têm uma quantidade muito maior que 0,02. Eles têm mais ou menos aí 30 ml, 4 ml, então você tem uma quantidade muito grande de formol. Então, mas o formol nesse caso ele não encaixa nem no grau 1 nem no grau 2, né? Porque ele não faz nenhuma coisa nem outra. A única coisa que ele faz é ele pegar o fio, vou mostrar aqui para vocês, vou pegar um elástico aqui. O que eles fazem mesmo é ele pegar o fio e plastificar, ou seja, ele passa uma película nesse fio. Então, ou seja, esse fio, o que acaba acontecendo? Ele não entra mais hidratação, ele fica liso, ele não tem movimento, ele não tem maleabilidade e você tem um efeito maquiagem, ou seja, a partir do momento que aquele formol aquele cabelo vai morrendo, digamos assim, vai ressecando, vai criando pontas duplas, aí a pessoa quer jogar mais uma progressiva com formol, e aí é onde tem o efeito brilhoso de novo e você tem um fio morto, ou seja, nunca mais não entra hidratação, porque o cabelo é como uma esponja, ele absorve também. Então o que acaba acontecendo, ele acaba pegando tanto por dentro como por fora, e o cabelo ele fica num estado de plastificado, né? Diferente dos ácidos, das progressivas com ácido, as que não contêm formol, que ela agem de forma diferente. Eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simples, tá? Para todo mundo entender. Então, quem é os químicos, os técnicos aí que estudam os produtos, me desculpem, tá? É só para fazer de uma forma bem ilustrativa para o pessoal acabar entendendo isso. Então, o que acaba acontecendo? As escovas com ácido. Você tem o cabelo, a estrutura do fio, né? Como ele é um fio elástico, como ele se torna elástico, ele cria lacunas. A partir do momento que você utiliza o produto, ele preenche essas lacunas, né? Você tem que ativar ele com escova e prancha, e você tem um alinhamento. Muitas das pessoas reclamam que quando você estica, faz o procedimento, a aparência dele é que o cabelo ficou mais fino, né? Porque realmente você alongou, você puxou ele, você teve uma tração com a chapinha, até que você tem que passar inúmeras vezes, e nesse caso você também está forçando o fio a ficar mais esticado, né? Você tem uma elasticidade, né? Lógico que isso não é parecer, a pessoa está com o cabelo cacheado e ficou bem maior. Óbvio que não, isso daí é referente ao tamanho dele. Ele era cacheado e você esticou, mas você tem um estiramento da fibra, então você sente que esse cabelo ele é mais fino. Nossa, o produto é tão bom, parece que afinou o meu cabelo, né? De alguma forma isso seria não tão bom para o cabelo, porque dependendo da qualidade do cabelo, esse cabelo pode ter uma quebra devido ao quanto que você estirou esse cabelo. Então, prestar atenção também nessa parte, que é interessante. Por isso que vale lembrar que para cabelos que estão com ausência de queratina ou muito danificados, isso não é um procedimento legal de hora, né? Precisa de um tratamento, uma manutenção, 3, 4 sessões aí de carga de queratina para poder o cabelo ter força para poder aguentar um procedimento desse, que não deixa de ser uma química. Então, quem está fazendo escovas de ácido, a gente aconselha sempre um teste de mecha. Por que o teste de mecha? Para aquele cabelo que já passou por muita descoloração, muitas luzes, e esse cabelo você precisa avaliar se ele vai aguentar uma alta temperatura. Para quê? Para quando você passar não ter saturação do fio, ou seja, não ficar frisado devido ao passar das pranchas, né? Então a gente aconselha um testezinho, é super rápido, só para avaliar se o cabelo está em estrutura. Cabelos saudáveis que não passaram por químicas fortes, né? Que a gente já tem aquela aparência, não está muito poroso, realmente um teste de mechas assim não seria tão necessário, mas para cabelos finos,
com luzes, até para avaliar a questão de coloração, porque as escovas progressivas de ácido realmente elas desbotam a fibra, né? Ela tem aquele desbotamento para luzes amarela, para o cabelo que está escuro pode alaranjar. Então a gente aconselha teste de mecha. Para isso também, para que o cliente não fique apavorado e ai meu Deus do céu, meu cabelo desbotou, meu cabelo amarelou, que é mais difícil ainda, né? Então aconselho o teste de mecha nessa questão. Então vale lembrar que a utilização de formol aqui no Brasil ele é considerado proibido devido à norma da Anvisa, e ele só pode 0,02 na sua composição. Só que ele vai lembrar que tem produtos que contêm muito mais do que 0,02 e ele realmente é nocivo. A gente identifica com ardência nos olhos, o cheiro, né? A pessoa sentia, muitos sentem náusea, dor de cabeça devido à inalação do formaldeído, né? Que é um estado em vapor. E a gente sempre avisa, né, que não é legal, que você consegue trabalhar tem outros meios para se trabalhar para ter bons resultados, né? Só que quem fala assim, eu gosto de trabalhar, a cliente gosta de formol e se não tiver, ela não faz. Obviamente, se você tiver uma informação melhor para ela pode ter outra opção. Você que pode fazer isso para ela. Olha, eu não tenho essa de formol, mas eu tenho essa aqui que dá um efeito legal, não tem formol, não tem riscos, tanto para você quanto para o seu cabelo. E você consegue manter por mais tempo. Mas uma opinião, eu vou colocar bem aspas aqui, tá? Para ficar bem claro que é a minha opinião. Quem gosta de mexer, seja verdadeiro também com a pessoa, falar esse produto contém, esse não contém. Não venha dizer, esse não contém, é tranquilo, e você sabe que contém formol, isso é uma negligência. Ou seja, você está passando algo que você sabe que contém e a pessoa muitas das vezes não deseja isso. Isso é muito errado. Só que vale lembrar, da minha opinião, poderia ser igual nos Estados Unidos. A escova progressiva, ela saiu aqui do Brasil, foi para lá e tem vários nomes, né? A gente tem várias marcas. A mais conhecida é a Brazilian Keratin Blowout, ou seja, escova brasileira de queratina, e ela tem ela chegou avisando, falando que não continha o formol, e os Estados Unidos pegou bem pesado nisso e viu que contém, deixou o produto no mercado, mas com uma condição que ele tem avisado: esse produto contém formaldeído que causa tal. É igual seria o propaganda de cigarros. A gente tem uma ideia que o cigarro realmente ele é uma forma nociva, né? Só que ele está circulando de forma legal no mercado, ele é uma droga lícita, né? E você tem lá escrito que o produto contém substâncias cancerígenas, que ele é tóxico, que ele tem... Só que o Ministério da Saúde fez isso. Então poderia ser feito isso também aqui, né? Que você teria um produto com uma capa de uma modelo com esse cabelo liso, como tem, né? As propagandas de progressivas, só que embaixo deveria estar escrito: esse produto contém formol, que contém uma substância que é cancerígena, que pode causar males para você. Cabe você utilizar ou não. Isso que acontece lá fora. Aqui ainda não contém isso, ou seja, foi banido de alguma forma, porque também foi antigamente se encontrava formol em tudo quanto é lugar. Numa farmácia você encontrava formol e o pessoal teve a ideia e começou a fazer. E claro, de forma leiga, porque nem todo mundo é um profissional que sabe aplicar um produto de forma correta, né? Como nem todo mundo é enfermeiro, nem todo mundo é mecânico. Então foi feito de forma assim avassaladora. Então todo mundo estava usando qualquer esquina, então onde foi banida a venda de formol, e o acesso é bem difícil hoje em dia. É só muitas vezes comprado por empresas que utilizam realmente, né? Como avícolas, lugares de limpeza, necrotérios. Então, para a gente estar normal, a gente está aqui no Brasil, a gente tem que seguir a norma do Brasil, e realmente é uma forma proibida, e tem inúmeros produtos que agem de forma muito bem para quem queira tratar o cabelo, quem queira deixar ele bacana. Dessa reportagem aí era da ABC News, e eu vou deixar o link aqui para vocês, depois dá para traduzir, né? Clica lá no tradutor, ele traduz e vê direitinho como que foi feito isso. Existem várias marcas e quanto identificado de formol na sua composição. Isso é bom para a gente, para vocês, para as pessoas, para os frequentadores de salão, para quem está ingressando na carreira agora. Isso é um vídeo importante para a gente, né? Para poder dar mais informação para a pessoa, né? O que é um alisamento, o que é uma selagem, o que é uma progressiva, qual que alisa, qual que não alisa,
qual é a garantia disso, né? Qual é a manutenção. Então espero ter ajudado um pouco aí a vocês, com um pouco de informação que eu tenho, para vocês poderem estar explicando melhor para o cliente, ou você cliente, para entender melhor porque uma selagem não alisa, porque uma progressiva também pode ser que não alise, né? E o que é um alisamento realmente, tá bom? Então, um beijo para vocês, se cuidem, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau!